E aí, guerreiro, minha guerreira, vamos para mais uma aula aqui no Unidos pela Farda para o seu concurso da Guarda Municipal de Aracaju, de outros órgãos públicos que cai essa lei. Você vai dizer, professor, qual é a lei que você está falando e por que ela pode cair em vários outros concursos de... Meu irmão, nós estamos falando da Lei Complementar 153. Professor, por que essa lei? Ela está no concurso da GMA, por exemplo. E se essa lei ela trata do Estatuto dos Servidores Civis de Aracaju e a Guarda Municipal tem uma lei que traz o Estatuto da Guarda, prevendo inclusive o plano de carreira desses guardas municipais. Quer dizer que o guarda vai estar em 2 estatutos? Rapaz, esse é um dos pontos importantes para você aprender para acertar questões. Veja, velho, por isso que a gente dividiu essa aula, preste atenção, em diversos blocos. O que foi que eu fiz aqui? Você vai perceber quando você entrar aí na isolada de legislação municipal da guarda, por exemplo, de outra carreira, que eu peguei a aula aqui da Lei Complementar 153 e fracionei ela em diversos blocos. Você vai ver aí 6, 7, 8 blocos. Aí você vai dizer, meu Deus, professor, eu não vou terminar nunca. 7 blocos, professor, de 30 minutos. Você tá doido, professor? Rapaz, a essa altura do campeonato você já tá duvidando da gente. Você tá duvidando da capacidade de condensação das nossas aulas. Bicho, preste atenção. São 7, 8 blocos, 9 blocos, quem sabe. Por quê? Porque a gente está dividindo por informações. Ó, esse bloco aqui vai ser a introdução. Nós iremos falar do provimento. Esse outro bloco aqui nós iremos falar das formas de garantias. Essa outra aqui nós iremos falar dos direitos. Essa outra das licenças. Então a gente separou por blocos temáticos para facilitar a sua análise, o seu estudo. Vai ter bloco de 30 minutos? Vai. Mas vai ter bloco de 7 minutos, 8 minutos? Vai também. Tá? Por quê? Porque eu fiz a divisão para você acertar questões. Então, já vamos lá, que é para você, meu filho, não errar questões. Neste primeiro bloco, a gente dividiu, ó, em introdução, aplicação da Lei Complementar 153 e 194, para você entender o porquê essa lei cai, por exemplo, no concurso da GM de Aracaju, as formas de provimento dos cargos, e preste atenção aqui, porque isso aqui cai demais, tá? E ó, já vou colocar aqui para você. Existe uma lei chamada Lei 8.112. Quando você for para os blocos de questões, lá no que concurso, por exemplo, no seu aplicativo de questões, você vai perceber que quando você colocar agentes públicos, quando você colocar para responder questões sobre o Estatuto de Servidores, vai aparecer muita questão da Lei 8.112. Mas preste atenção. Eu peço que você não responda as questões da 8.112. Oxe, professor, por que não? Porque a Lei 8.112, ela trata dos Estatutos de Servidores Públicos Civis. Oxe, então, professor, qual é o problema? Se a Lei Complementar 153 também trata desse tema. O problema é isso aqui, ó. Ela trata dos servidores públicos civis federais, tá? E claro, quando a gente for olhar, por exemplo, as formas de provimento, você vai verificar que as formas de provimento previstas aqui para os servidores municipais de Aracaju são bem parecidas com o que estão previstos na Lei 8.112, para não dizer igual. Só que sabe qual é o grande problema? Existem diferenças, prazos diferenciados, um detalhezinho. Ó, quando a gente for estudar lá o estágio probatório, por exemplo, a Lei 8.112 terá um requisito a menos para aprovação no estágio probatório. A Lei 153 tem um a mais. E aí, se você vai se basear tão somente na Lei 8.112, você vai se quebrar na prova, tá? E lembre-se, a minha análise aqui dessa lei é análise para você acertar questões, para você gabaritar na sua prova, tá? Eu tô pouco me lixando se você é formado em Direito, se você é mestre, doutor, eu tô nem aí. Filho, minha filha, eu estou aqui para fazer você acertar questões. Ó, depois a gente vai falar sobre essas formas. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento e por aí vai. Você vai perceber que essa aula de hoje, ela praticamente só ela, tá? Essa aula e a aula lá de concurso público que vai estar bem coladinha com a 8.112. Todos os demais blocos da Lei 8.000, da Lei Complementar 153 terão diferenças sensíveis. Especialmente quando a gente falar sobre isso aqui, ó, os adicionais e as gratificações. Quando a gente for falar sobre isso daqui, filhão, você vai perceber que a Lei Complementar 153 foi muito generosa com você, servidor público municipal de Aracaju.
Eu vou conversar uma coisa, viu? Quando eu li essa lei complementar, que eu já dou aula de estatutos, tá? Há muito tempo. Então a gente lê o estatuto de um órgão, de um município, de outro, do estado, servidores estaduais. A gente percebe que há uma similitude entre eles. Só que a gente percebe que alguns estatutos garantem direitos, bons direitos para seus servidores, só que alguns estatutos garantem muitos direitos aos seus servidores. E a Lei Complementar 153, ela garante muitos direitos aos servidores civis, a você. Então essa aula de hoje, tá, todos os seus blocos, na verdade, o conjunto, é um incentivo para você continuar focando e estudando com qualidade, viu? Porque aqui você vai ver a quantidade de direitos, de garantias, de adicionais, de gratificações que você vai possuir. E eu garanto a você, porque eu já dou aula disso há muito tempo, que é difícil a gente ver um estatuto tão benéfico assim para os servidores. Claro que pode melhorar, claro que tem pontos para melhorar, certo? Claro, mas eu estou falando em comparação com outras legislações, eu digo a você com toda a segurança que esse daqui é um dos melhores estatutos de servidores municipais. Perfeito? Vamos lá, vamos começar com a nossa aula. E se você quer fazer parte de todo o nosso curso, já venha pra gente no @profteofanes.militar. Teofanes.militar. Vai lá no Instagram, tá? Fale conosco e venha para nossos cursos. Todos os nossos cursos, nossas isoladas, nossas mentorias são feitas para você passar. Tá? Aqui não tem blá 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 jurídico. Aqui só tem o que você importa. E pode passar para acertar a questão. E outra coisa, viu? Se você vier para cá com o ouvidinho bem sensível, meu Deus, o professor falou um palavrão, eu estou ofendido. Porra, o professor... Não assista a minha aula é desse jeito. Às vezes, se você estiver estudando com um fone de ouvido, cuidado, porque às vezes eu vou falar para dar atenção a vocês sobre um ponto, vou dar presta atenção aqui. Se você tiver com um fone de ouvido, você vai se assustar, vai estourar seus tímpanos. E aí, quando chegar lá nos exames médicos, você se quebra, viu? Cuidado. Presta atenção, vamos para cá. Ó, primeiro, aplicação da Lei Complementar 153 e 194. Ó, aqui foi a introdução, tá? As outras aulas você vai perceber que é mais rápido. Lei Complementar 153 e 194. A Lei Complementar 153 é o objeto de estudo nosso. A Lei Complementar 194 faz referência tão somente aos servidores da Guarda Municipal de Aracaju. Quem já teve a aula comigo da Lei Complementar 194 sabe do quê? Sabe que essa lei ela é dupla. É uma lei que trata de dois assuntos em separado. Dois assuntos separados. Professor, que assunto? Ó, vai tratar da estrutura da Guarda Municipal de Aracaju e vai tratar do plano de carreira. Lá vai ter, por exemplo, banco de horas. Vai falar da jornada de trabalho da guarda, certo? Que inclusive é diferente, é uma jornada de trabalho diferente prevista aqui. Perfeito? Professor, e como é que isso se encaixa? O que é que de fato aplica às guardas? Presta atenção. A Lei Complementar 153 é o Estatuto Geral dos Servidores Municipais de Aracaju. Geral. Já a Lei Complementar 194, ela vai ter, dentre outras disposições, regras específicas de carreira para o GM de Aracaju, o GMA. E aí, como é que a gente faz essa correlação nessas duas leis? Meu amigo, é o seguinte. A Lei Complementar 194, ela é uma lei especial. Especial. Ela trata sobre a Guarda Municipal de Aracaju e seus guardas. Então, veja, o que está na Lei Complementar 194 deve ser respeitada, mesmo que a Lei 153 diga de maneira diferente. Princípio da especialidade. Agora, aquilo que a Lei Complementar 194 não falar, aí a gente vai para qual lei? Aí a gente vai para a norma geral. Perfeito? Isso aí a gente estuda aí LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A norma especial se sobressai na norma geral. A norma geral só vai ser aplicada quando a norma especial não falar sobre um assunto. E detalhe, você que já estudou comigo a Lei Complementar 194 sabe que a própria Lei Complementar 194 da Guarda Municipal de Aracaju, ela diz expressamente que, olha, você quer saber sobre suas férias, sobre seus adicionais, sobre suas gratificações, olha, você não vai ler aqui não, você vai ler no Estatuto Geral. Ela mesmo faz referência ao Estatuto Geral. Agora, você quer saber sobre o banco de horas do Guarda Municipal? Você quer saber sobre, entre aspas, a hora extra? Aí você vai ver onde? Você vai ver na Lei Complementar 194, porque aqui a gente prevê. Percebeu agora? Então é por isso que de maneira sábia, é por isso que eu gostei do edital da GMA, por exemplo,
trouxe essas duas leis porque elas se aplicam. E é por isso que você está estudando a Lei Complementar 153. Professor, primeiro ponto. Visto essa introdução, entendendo o motivo pelo qual eu estou estudando essa legislação, o que é que eu tenho que fazer agora? A gente tem que estudar suas disposições. Começa aqui com os requisitos básicos de ingresso nos cargos públicos municipais. Ó, nos cargos públicos municipais em geral. Em geral, municipais, em geral. Isto é, você vai preencher esses requisitos aqui, ó. Todos esses requisitos. Mas a lei do seu órgão público pode prever requisitos outros. Vamos lá, ó. Qual é o requisito geral para ser um servidor público do município de Aracaju? Nacionalidade brasileira, quitação militar e eleitoral, idade mínima de 18 anos, gozo de direitos políticos, nível de escolaridade exigido. Preste atenção, que aqui ele não diz qual é o nível de escolaridade. Gente, por que ele não fala? Porque é uma lei geral. Quem é que vai falar o nível de escolaridade? A lei específica do cargo que você está concorrendo. Se você está concorrendo à GMA, por exemplo, você vai fazer a leitura, a Lei Complementar 194, e lá vai dizer que é nível médio. Percebeu? Tranquilo? Ó, aptidão física e mental. E aqui fala-se da reserva de vaga de 5%. É por isso que o edital da GMA já prevê, por exemplo, os 5% de reserva para PCD. Percebeu? De maneira legal. Senhores, se a gente está falando aqui do concurso da GMA e a gente sabe que existe a Lei Complementar 194, existe outro requisito previsto na Lei Complementar 194 que não está elencado aqui na Lei Geral dos Servidores Públicos Civis de Aracaju? Tem. Vou dar um exemplo. Categoria. Qual categoria para ser guarda municipal de Aracaju? AB. Ó, categoria B, filhão. Categoria B. Então, veja, tá aqui? Não. Tá onde? Na Lei Complementar 194. Professor, mas a Lei Complementar 194 pode prever requisitos outros que não estão previstos no Estatuto Geral? Claro. A lei, ela vai complementar especial. Percebeu? Então, sempre faça a correlação. Se, porventura, nós tivermos um requisito específico na Lei Complementar 194, eu não utilizo a Lei Complementar 153. Mas, se a gente não tiver, aí a gente aplica a 153. Percebeu? Eu já vou pagar um bizu para você aqui de prova. O Estatuto dos Servidores Civis, a Lei Complementar 153, ela traz uma quantidade de jornada, de horas semanais, diferente do Estatuto da GMA. Veja, já a gente vai ver isso, tá? Imagine que aqui na Lei Complementar 153 sejam 30 horas. E na Lei Complementar 194 sejam 42 horas. Qual é que vale para você, guarda municipal? 30 da 153 ou 42 da 194? 42 da 194. Percebeu agora? Você se ligou? Eu não vou repetir isso daqui ao longo dos outros blocos, viu? Esse bloco, a tendência é ele realmente ser um pouco mais longo, porque aqui eu vou trazer todos os conceitos, o porquê você está estudando isso, para você, nos próximos blocos, já ter entendido tudo isso, ter facilidade para compreender. Vai ter bloco de 7 e 8 minutos, tá? Eu garanto a você isso. Ó, quem é que vai nomear você, servidor, próximo servidor público, municipal, civil de Aracaju? Olha, Poder Executivo, Administração Direta, o prefeito. O prefeito, tá? Poder Legislativo, o presidente da Câmara. Presidente da Câmara. As autarquias e as fundações, o seu presidente ou seu diretor-geral. Professor, por que isso? Professor, cara, quando a gente estuda lá, tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo, a gente estuda que no caso específico do município, a Câmara de Vereadores é um órgão do município. É por isso que esta lei aqui, ela serve também para os servidores do Poder Legislativo Municipal de Aracaju.
Professor, isso aqui como é que cai na prova? Porque a minha intenção é acertar questões. É simples. Ó, o Poder Legislativo de Aracaju fez um concurso público assim, assim, assado. Nesse sentido, seu próximo servidor será nomeado por ordem por competência do... Aí vai estar lá, letra A, letra B, letra C, letra D, vai dizer juiz, letra E, vai dizer você, doido. Percebeu agora? Aí você vai assinar lá, letra B, presidente da Câmara. É isso que pode cair na prova. Professor, mas isso aqui é o que mais pode cair? Não, isso aqui é um detalhezinho, mas não é o que mais pode cair para você. Sabe o que é que mais pode cair? É essa parte aqui, ó. Formas de provimento. Professor, o que é a forma de provimento? É a forma de você chegar a um cargo público. Chegar. Chegou a um cargo. Professor, como assim eu cheguei a um cargo? Você passou no concurso. Passou em primeiro lugar. Imagina esse momento que você fez toda a prova, primeiro lugar, exames médicos, tudo. Passou, foi nomeado. Eita, eu fui nomeado. Pronto, olha. Fui nomeado, você botou a coroa. Tum. Foi do rei? Não, mas foi do servidor público. Agora você está, nomeado servidor público. A gente vai ver lá na frente a diferença de nomeação, posse, exercício, lá na frente, tá? Os nossos conceitos aqui, eles vão sendo trabalhados e introduzidos lá no momento certinho, tá? Professor, forma de provimento, vacinação. De novo, forma de provimento, vacinação. Decore isso, filho. Decore isso daqui. Sabe por que você precisa decorar? Porque muitas das vezes a banca vai chegar para você de maneira bem simples e vai dizer, assinale a Lei Complementar 153 prevê diversas formas de provimento. Assinale a alternativa que não indicam a forma de provimento. E aí você vai nas alternativas, se tiver a vacinação, acabou. Você vai pegar aquela que não tem esses termos. Professor, e quais são as formas de provimento, de eu chegar em um cargo público? Reversão, readaptação, recondução, reintegração, nomeação, aproveitamento e promoção. De novo, reversão, readaptação, recondução, reintegração, nomeação, aproveitamento, promoção. Professor, já entendi a primeira pegadinha de prova que pode chegar para mim. A partir daqui, professor, o que é que pode cair? Meu irmão, a partir daqui a gente vai estudar cada uma delas, tá? Cada uma delas. Você tá comigo? Tá com seu café aí? Eu tô com meu chá. Meus alunos, eles ficam doidos querendo saber, professor, que chá é esse, porra, que você fica tomando? Olha, ao longo de todas as nossas isoladas, todas, eu saio fazendo pequenos spoilers. Eu digo o que é que tem no chá. Um ingrediente numa aula, o outro ingrediente em outra aula. Por que eu faço isso? Porque o aluno que é bisurado, ele assiste todas as aulas, aprende e sabe qual é o chá que a gente toma. Aqui, eu vou dizer um dos ingredientes do chá agora. Sabe qual é? Água. Eu sou sem fuleiragem, professor. Água. Mas não é o ingrediente, porra. Então eu cumpri minha parte. Eu disse um dos ingredientes hoje aqui também. Mas muito bem, vamos voltar para cá para a gente estudar cada uma dessas formas. Vacinação, reversão, readaptação, recondução, reintegração, nomeação, aproveitamento e repromoção. Eu não vou decorar. Vai, filho, vai. Você está estudando, não é com qualquer um, não. Você está estudando com quem quer que você seja também aprovado. Perfeito? Tá gostando da aula? Comente agora. Rapaz, tem nada demais você curtir, seguir aqui o canal. Tem nada demais. Então, já segue, já compartilha, já venha para nossa página para você também fazer parte. Perfeito? Vamos lá. Olha, vamos para nomeação, vamos estudar nomeação agora. Professor, como é que se dá, como é que se ocorre a nomeação em um cargo público? Meu filho, vai depender do tipo de cargo que você está indo. Se você está ingressando em um cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração, isto é, você está indo para um CC, tá? Você é peixe do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente. E aí você vai para um cargo sem concurso público. Então como é que vai ser feita a sua nomeação? Meu irmão, livre nomeação, livre exoneração. Não tem concurso. Professor, mas eu estou indo para um cargo efetivo. Meu irmão, se você está indo para um cargo efetivo, tá? Passou no concurso da GM de Aracaju, por exemplo, vai exigir prévia aprovação em concurso. E esse concurso pode ser de provas ou títulos. Professor, como assim provas ou títulos? Amigão, títulos
mestrado, doutorado, pós-graduação e por aí vai. Tá? Professor, qual a diferença desse cargo efetivo para o cargo em comissão? Simples. O cargo efetivo pode gerar estabilidade, e essa estabilidade é após requisitos, é após o estágio probatório, tá? E o que é essa estabilidade? Cara, não é uma garantia que você não pode ser demitido não, viu? Não confunda isso não. Mas é uma garantia que para que você seja demitido, você tenha que ter cometido uma transgressão disciplinar que enseja demissão, e depois de todo o processo administrativo que seja assegurado para a defesa de contraditório, depois de um PAD. PAD. É difícil, viu, acontecer uma demissão. Pode acontecer, claro, mas é muito difícil. Professor, e no cargo em comissão? Meu irmão, não precisa de concurso. Você é peixe do prefeito, tá? Eu tô falando aqui do ponto de vista simples, tá? Mas você é peixe, você vai ser nomeado, cumpre os requisitos, tarará, cargo de chefia, assessoramento, direção, mas não tem estabilidade. E aí, dessa forma, você pode ser, colocado para fora. E é demissão, professor? Não, é exoneração. Porque a demissão é uma sanção. Já coloca aqui já para você saber a diferença. A demissão é uma sanção, é uma punição administrativa para o servidor estável. Pressupõe que ele tenha cometido uma transgressão disciplinar tão grave que seja demissão. É a última rácio. Já no cargo de comissão, não. Você vai ser exonerado porque simplesmente o camarada perdeu a confiança em você. Por quê? O cargo de comissão é para situações de confiança. Se o gestor perdeu a confiança em você, lhe exonera. Precisa explicar? Não. Agora veja, preferencialmente esses cargos em comissão devem ser adotados para servidores de carreira, isto é, se eu tenho aqui um cargo comissionado, por exemplo, de assessor de comunicação do não sei das quantas, eu tenho que colocar neste cargo um servidor efetivo de maneira preferencial, não é obrigatório. Aí nesse caso, a gente vai ter uma diferença técnica, tá? A diferença de função comissionada e cargo comissionado. O cargo comissionado é aquele que é ocupado por quem não detém aquele cargo efetivo. Ele não detém. Então, por isso que se chama cargo em comissão. Ele está sendo nomeado para o cargo. Agora, a função não. Aqui já pressupõe que você já possui um cargo efetivo. Ou seja, você é guarda municipal de Aracaju e está agora numa função comissionada. Inclusive, a Lei Complementar 194, ela é recheada de FC. Você lembra? As funções comissionadas. Olha, lembra que a gente vai estudar lá, por exemplo, as coordenadorias, a assessoria, os núcleos. E lá nas coordenadorias a gente vai dizer, olha, para ser coordenador, você vai receber a função comissionada 06. Por que o nome é função comissionada? Porque só pode ser ocupado por um guarda municipal que é cargo efetivo. Percebeu? Daí a diferença de função comissionada para cargo em comissão. Agora, professor, me diga uma coisa, como é que isso pode cair na prova? Simples. O cargo efetivo exige prova enquanto o cargo em comissão não exige. Pronto. Ah, fulano vai ocupar um cargo efetivo, portanto, de livre nomeação e livre exoneração. Errado. Se é cargo efetivo, vai exigir concurso público. Perfeito. Muito bem. Gente, vamos lá. Promoção. O que é promoção? É a evolução do servidor dentro da mesma carreira. No caso da GMA, sabe como é que funciona? Você ingressa como GM terceira classe. Depois de aprovado, nomeado, aprovar. Depois disso, preencher os requisitos, segunda classe, GM, primeira classe e por aí vai. Então, essa evolução dentro da sua carreira se chama promoção. E veja, professor, por que promoção? Se aqui eu sou guarda, aqui eu sou guarda. Bicho, porque você está saindo de um cargo de guarda de terceira classe para ir para um cargo de guarda de segunda classe, para depois ir para um cargo de guarda de primeira classe. Cada classe dessa, é o quê? É um cargo diferente. Por isso que a promoção é a forma de provimento. Tanto é assim que quando você chega aqui, você deixa seu cargo de guarda terceira classe. E aí é aqui que abre a possibilidade de haver concurso. Imagine, o seu concurso agora para GM, vamos dar um exemplo, tá? Nomeia 200 pessoas. Essas 200 agora, todas elas foram promovidas a guarda terceira classe, tá zerado. Por quê? Porque o cargo de guarda de terceira classe foi deixado para trás
e as pessoas ali, elas foram nomeadas por promoção, foram nomeadas por promoção. Elas foram providas, tá? Provimento por promoção a guardas de segunda classe. Velho, a nomeação é para o seu primeiro nível, tá? Primeira classe no seu cargo público, considerando o cargo efetivo. Então, eu sou nomeado para um cargo efetivo de guarda na primeira classe? Não. Você é nomeado para a terceira classe. Para você ir para a segunda em diante, só vai por meio de promoção. Percebeu? Beleza. Ô, professor, eu posso ser nomeado direto para a primeira classe? Como assim, velho? Que doideira é essa? Tu passou no concurso agora, recruta doido da porra. Como é que você já vai para a primeira classe? Claro que não. Percebeu? Então a gente já estudou aqui a nomeação, que pode ser para um cargo efetivo ou um cargo em comissão. A gente estudou aqui a promoção e agora a gente vai estudar a readaptação. Professor, o que é readaptação? Meu amigo, é o seguinte, gatilho. A readaptação é quando houver uma limitação física ou uma limitação mental. É esse o termo que está na lei. Então é um camarada que, por exemplo, ele já está no cargo público, tá? Guarda primeira classe. Chegou, foi nomeado na terceira, foi promovido para guarda segunda, foi promovido para guarda primeira. Quando chegou aqui, sofreu um acidente em serviço. E sei lá, velho. Ele teve uma mobilidade comprometida, ó, limitação física. Ele precisa ser readaptado. Ó, se a junta médica perceber que esse camarada tem uma limitação física, mas não é suficiente para aposentá-lo, a gente vai ver isso também, deve o órgão público readaptá-lo. Olha, a junta disse que ele ainda precisa trabalhar, pode trabalhar, mas não pode ir para a rua. Então o que é que o órgão precisa fazer? Readaptar. E vai readaptar para quê? Para outro cargo com atribuições compatíveis. Então ele vai para um cargo ADM, por exemplo, sai das ruas, vai para o administrativo, em outro cargo público, por meio de qual forma de provimento? Como é que ele chegou nesse cargo? Foi por concurso? Concurso é nomeação. Foi por meio de quê? Readaptação. Então, ó, começa a pegar as palavras-chave. A banca vai fazer da seguinte forma. Servidor público que sofreu limitação física e precisou ir para um cargo com atribuições compatíveis, teve a forma de provimento, 2 pontos. Aí, letra A, nomeação, letra B, promoção, letra C, readaptação. Você vai na readaptação. Então, a readaptação é a colocação de um servidor público que já foi nomeado para um cargo com atribuições compatíveis com as limitações físicas ou mentais que ele adquiriu. Então, a readaptação pressupõe a nomeação. A promoção pressupõe que antes tenha havido a nomeação. Ó, agora, perceba, imagine que o camarada, ele foi aprovado em um concurso de nível médio, guarda. Ele pode ser readaptado para um cargo de nível fundamental. Ele pode ser readaptado para um cargo de nível superior, ou ele vai ser readaptado para o cargo de médico cardiologista, mas ele foi aprovado no cargo de nível médio. Ele pode fazer isso? Não, presta atenção. Deve haver equivalência de vencimentos, primeira coisa. Se ele vai ser readaptado, tem que ser readaptado para um cargo que tenha vencimentos parecidos. Tá? Parecidos. Por quê? Porque não pode haver redução. Professor, deve ter respeito à escolaridade, então ele só pode ser readaptado para um cargo que seja de nível médio, nesse exemplo que eu falei. Ele não pode ir para nível superior porque ele passou em um concurso de... Ah, professor, mas ele é guarda municipal de Aracaju, nível médio, mas ele também tem formação de médico cardiologista. Ele não pode não, professor, a prefeitura, o município aproveita, readaptar ele para... Não pode, porque, ó, vai ficar ligado, não é ao aprendizado que ele tem em escolaridade, mas ao cargo que ele possuía no início. Então, qual é o cargo que ele possuía no início? Nível médio. Então, ele só deve ser readaptado para um cargo de nível médio e com vencimentos equivalentes. E deve ser para um cargo que esteja vago, preferencialmente. Agora, se não tiver cargo vago, ele vai ser readaptado do mesmo jeito. Ou posto em disponibilidade, que é o que a gente vai ver já já. Reversão, professor. Reversão é para o aposentado. Reversão é para o aposentado. Readaptação é para o servidor com limitação. O que é a reversão? Retorno do aposentado por invalidez, quando os motivos tornam-se subsistentes.
Então, ó, imagine nesse caso aqui, que o servidor público do cargo efetivo tenha sofrido um acidente em serviço e a junta percebeu que não era caso de readaptar. Meu irmão, esse cara aqui, infelizmente, ele tem que ser aposentado por invalidez. Porque, ó, a limitação dele causa uma debilidade que ele não tem como ser readaptado em nenhum cargo aqui do município. Então ele vai ser aposentado. Mas imagine que depois, um pouquinho de tempo depois, foi visto que ele poderia trabalhar em alguma outra função. Ou foi visto que aquela incapacidade acabou. Olha, ele melhorou. Porra, se ele melhorou, ele vai retornar para o mesmo cargo. Para o mesmo cargo. Percebeu? Professor, tem um detalhe específico da Lei Complementar 153? Tem. É por isso que eu falei logo no início da diferença da 8.112, que fala dos federais, para a Lei 153, que fala dos servidores públicos civis do município de Aracaju. Ó, observe, é vedada, ou seja, proibida, a reversão se o aposentado já completou, ó, observe, 70 anos de idade. Porque, porra, o cara com 70 anos agora viu que ele melhorou. Não, bota ele para trabalhar, porra, o cara com 70 anos, me ajude, pô. Percebeu? Professor, e o aproveitamento? O aproveitamento é quando? Veja, o cargo foi extinto ou tornado desnecessário. Então imagine que você passou em um cargo de, imagine, 1980, de digitador. Não precisa mais disso, que agora é filmado, áudio e vídeo. O cargo foi extinto. E agora, você é o quê? Você é demitido? Não, que você não tem culpa disso. Então veja, primeiro, rapaz, o cargo foi extinto, eu não consigo colocar você em outro cargo, você vai ser colocado em disponibilidade. Cara, você vai ficar em casa, sem fazer nada. Eu vou receber minha remuneração. Vai, mas a remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Claro que não vai ser cheio, tá? Você vai ficar em casa, pô. Você não vai ser demitido porque a culpa não foi sua que o cargo foi extinto. Tá bom? Ô, professor, mas depois surgiu uma vaga compatível. Um cargo compatível. Aí você vai ser aproveitado. Percebeu? Então, aproveitamento é a recolocação do servidor em disponibilidade para um cargo compatível com aquele que ele possuía. Agora, claro, da mesma forma que a gente viu a reversão, da mesma forma que a gente viu a readaptação, tem que ser com o cargo compatível com as atribuições e vencimentos. Porra, eu não vou colocar o cara recebia 10 mil reais, vou colocar ele em um cargo de R$1.000. Tem que ser um cargo compatível, tá? Para não haver... Porra, imagine, o Estado tem lá um cargo de 1.000 e ele é de um cargo de 10 mil. E eu pego ele e boto um cargo de 1.000. Porra, eu tô colocando um cara que, entre aspas, viu? Vale, ou eu pago 10 vezes mais para um carro que vale 10 vezes menos. Percebeu agora? Reintegração, professor. Qual é a diferença aqui? Professor, e a reintegração, professor? Qual a diferença da reintegração para reversão, para o aproveitamento? Meu amigo, a reintegração é daquele que foi demitido de maneira injustiçada. Então, pega isso. Reversão, reintegração, aproveitamento, promoção, coisas diferentes. Quando a gente fala da reintegração, professor, rapaz, mas eu vou me confundir. Não vai não, fica até o final, que a gente tem um bizu final para você, tá bom? Observe, aquele que foi demitido injustificadamente, ó, o camarada sofreu um PAD e ele foi demitido. Ah, rapaz, José, ele foi pego furtando não sei o que do setor público, parará, parará. Aí foi José, né? José foi demitido. Aí depois José fica puto. Ele tava dizendo que não era ele, mas quem tinha furtado foi João. E blá, 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 blá. Aí depois ele consegue provar no processo judicial que foi João. O que acontece com a demissão? Ela vai-se embora. É justo ou não é? Claro que é justo, porra. Se o cara foi demitido de maneira injustiçada, ele tem que voltar pro cargo público dele. Ele lutou para isso e ele não cometeu essa transgressão. Percebeu? Então, a reintegração é o retorno do servidor estável por demissão invalidada. Seja ela invalidada por decisão judicial, seja por decisão administrativa. Professor, como assim? Demissão é reintegração administrativa. Porra, o cara recorreu da decisão
E no recurso administrativo foi revisto. Percebeu? O professor, imagine que fulano, observe, ele foi demitido aqui no dia 1 de 2030 e ele foi reintegrado aqui, ó. Reintegrado aqui no dia 1 de 2031. Porra, se ele foi reintegrado, esse ato aqui que demitiu ele é um ato que foi um ato que foi anulado. Olha o direito administrativo aqui para você. Esse ato foi anulado ou revogado? Eita, professor, ele foi um ato anulado. Professor, por que foi um ato anulado? Porque existia um vício. Porra, professor, qual vício? Vício no motivo. Não existia motivo para demiti-lo. Então, se o ato foi viciado no motivo, houve a anulação. Como houve a anulação, o efeito é ex tunc. Professor, se o efeito é ex tunc, é retroativo. Se é retroativo, volta para cá. Se volta para cá, todas as remunerações que ele deveria receber, ele vai receber retroativamente. Então, o salário dele era de R$1.000, por exemplo, R$1.000. E ele passou 12 meses, será R$12.000 atualizados com juros de mora, atualização monetária. Então, haverá com ressarcimento de todas as vantagens, porque a demissão dele foi uma demissão com vício. E se houve vício, o ato de demissão ele foi anulado. Veja como as coisas se relacionam os assuntos, tá? Então houve o quê? Um efeito dominó. Professor, qual é o efeito dominó? Imagine, ele foi demitido, ele tinha o cargo A, e ele foi demitido. Pô, esse cargo A ficou vago, né? Aí fulano, ele veio para o cargo A. Só que veja, Mévio, que tinha sido demitido, ele foi reintegrado ao cargo A, ele tem direito a esse cargo. Fulano, o que vai acontecer com ele? Fulano, observe aqui, ele vai sair do cargo A, porque não pertencia a ele. Velho, mas fulano tem alguma coisa a ver? O que vai acontecer com fulano? Ele será posto em disponibilidade, porque também ele não teve culpa de o cargo A não ser mais dele. Então ele será posto em disponibilidade. Professor, como é que vai ser isso? O que acontece com o atual ocupante, no caso fulano? Ele será reconduzido ao cargo original, reconduzido, e sem indenização, tá? Poderá ser aproveitado e deverá ser aproveitado em outro cargo, assim que houver com subsídios, remuneração compatível, nível compatível, atribuições compatível. E se não houver de maneira nenhuma, fulano deverá ser posto em disponibilidade. Imagine que não haja disponibilidade. Você entendeu? Imagine que não haja, professor, aqui algum cargo compatível, etc, etc. Fulano teve alguma coisa a ver de não estar mais com o cargo? Não. Então ele vai ser demitido, ele vai ficar fora? Não, ele é posto de disponibilidade, proventos, com remuneração proporcional. Percebeu? Então olhe como as coisas vão se relacionando. E a recondução, professor? O que é recondução? A recondução é o camarada, imagine, João, ele era GM Aracaju, já estável. Ou seja, ele passou por todo o estágio probatório que a gente vai conversar aqui. Depois ele passou no cargo B. Quando ele chegou no cargo B, ele teve que cumprir o período de estabilidade nesse cargo B. Só que quando ele foi para esse período do estágio probatório, ele não cumpriu os requisitos. Que a gente vai estudar esses requisitos, viu? Requisito esse, pessoa parda. Você vai ver já já. Pessoa parda é para, aqui, a lei complementar o 53. Aí ele não completou esses requisitos. Porra, perdeu. Rapaz, quer dizer que João ficará sem eira nem beira? Eira nem beira, você vai para Salvador, você vai saber o que é. Bota aí, eira nem beira, tá? Que você vai saber o que é. Será que João vai ficar ferrado? Sem cargo nenhum? Não. O que é que vai acontecer? João será reconduzido ao cargo que ele já tinha estabilidade. Veja como é legal ser servidor. Então você passa no cargo aí de guarda municipal de Aracaju, passou no estágio probatório, se tornou estável, passou em outro concurso, vá lá. Esse cargo fica aqui, ó.
Você vai para outro cargo maior, por exemplo, fica aqui, ó. Se porventura você perder o estágio probatório, eu verificar que esse cargo não era para você, você sai desse cargo e vai voltar para a GM Aracaju, porque você já tem estabilidade. Só vantagem ser servidor, é ou não é? Quais as causas para a recondução? A inabilitação no estágio probatório para o segundo cargo e a reintegração do servidor, ocupante do cargo anterior. Nesse caso aqui, fulano. Imagina que fulano ele já tinha um cargo anterior. Oi, MEV voltou, não voltou? Reintegrado, voltou. Então o que é que vai acontecer com fulano? Se ele já foi estável em um cargo anterior, ele será reconduzido para o cargo original. Percebeu? Regra de ouro aqui para você não errar. Exige que o servidor seja estável. Porque, velho, se o servidor ainda está em estágio probatório, ele não tem estabilidade, então ele não tem a garantia daquele cargo. Percebeu agora? Então a recondução é recolocar ele no cargo que ele ocupava anteriormente. Tá? Professor, tem alguma outra forma? Veja, a gente terminou aqui e aqui são bizus finais para você acertar as questões. Primeiro, eu vou nomear aquele que vai tomar posse, ou seja, ele passou agora no concurso. Eu vou promover o merecido, isto é, aquele que já tem posse, ele já foi empossado. Eu vou readaptar o doente, lembrando que a doença pode ser física ou mental. Eu vou reverter aquele que foi aposentado por invalidez e a causa dessa aposentadoria acabou, cessou. Eu vou aproveitar o disponível, eu vou reintegrar aquele que foi demitido injustificadamente e eu vou reconduzir o aspirante àquele cargo. Olha, ele estava naquele cargo, mas não era dele ainda. Então, se não era dele ainda e aquele dono do cargo voltou, ele vai ser reconduzido ao cargo original. E veja, diagnóstico final para você não errar. Bicho, são duas tabelas aqui para você não errar. Vacinação, a gente falou, sobre as formas de provimento. Aqui a gente trouxe que a nomeação, veja, eu vou nomear para um cargo originário. Professor, por que para um cargo originário? Porque você está começando agora no serviço público. Então esse é o começo. E derivado, porque vai derivar todos esses aqui de uma nomeação. Então, ó, você foi nomeado para GM terceira classe. A partir daqui, você vai sofrer essas outras formas de provimento. Ah, fui promovido para GM segunda classe. Derivado. Deriva de quem? Do originário. Percebeu? Beleza. E ó, por fim, não esqueça. Não confunda readaptação com reversão. Eu vou readaptar quem? Ó, olha para cá. Eu vou readaptar o doente. E eu vou reverter quem? Eu reverto o aposentado por invalidez que cessou essa situação de aposentadoria. E veja, não esqueça o limite de 70 anos. Se ele tinha, cessou os motivos para a aposentadoria por invalidez, mas ele já tem 70 anos de idade, eu não vou mais poder fazer essa reversão. Isso aqui é próprio da Lei Complementar 153. Beleza? E ó, não ache que a reintegração não tem pagamento retroativo. A reintegração vai ter. Por quê? Porque aqui o camarada ele foi demitido injustamente. Se foi demitido injustamente, esse ato vai ser anulado. E como houve uma anulação, houve um vício de legalidade desse ato administrativo, efeito ex-tunc. Percebeu? Ex-tunc. Bate onde? Na testa. Olha, pum, para trás. Percebeu? Massa. Ó, a gente finaliza aqui a primeira aula da Lei Complementar 153. Primeiro bloquinho desta aula, tá? Os outros blocos, a tendência é ser bem mais rápido. A gente vai ter bloco aqui de 7 minutos, de 10 minutos, de 15, tá? Esse bloco foi necessário ser um pouco maior para você compreender tudo que diz respeito à Lei 153, os conceitos iniciais, para nos próximos a gente ir de maneira mais séria. Se você ainda não está nos nossos cursos, nas nossas mentorias, nas nossas isoladas, já vem fazer parte, venha para nossas mentorias. E se você já tem um curso aí, velho, professor, tem um curso bom pra caramba, DSO, não tem problema não falar, DSO, Juliano, quem não conhece, cara bom pra caramba,
Mas se você está sentindo aí dificuldade nessa gestão, venha pra gente, porque eu vou lhe dar atenção, tá? E eu vou fazer com que você... todas as ferramentas para você chegar pronto, a gente vai fazer. Agora, claro, vai depender de você. Porque se eu disser, olha, dentro da sua realidade você tem 6 horas para estudar e você estuda 2, como é que você quer mudar de vida, porra? Tá entendendo? Beleza? Então, ó, primeiro bloco aqui concluído. Os próximos você também estará comigo. E jamais se esqueça que nós estamos unidos pela farda. Até os próximos blocos.